Olá meus doces, tudo bem com vocês? Por acaso de não estarem a reconhecer este cenário, sim, eu mudei de casa, estou na minha nova casa, mudei-me recentemente para vir viver com o meu namorado e então tive uma ideia brilhante que foi trazer-vos um vídeo com 6 passos que vos podem ajudar para mudarem de casa. Decidi construir este vídeo com base na minha experiência pessoal e com base em alguns percalços que eu fui tendo ao longo desta jornada e achei que seria útil, se calhar, se eu voltasse atrás, ter tido um vídeo destes para me ajudar nesta fase da minha vida e, portanto, estou a gravar este vídeo para vocês, para que, se estiverem a pensar mudar de casa para breve, para vos ajudar nessa fase da vossa vida. Então, o primeiro passo é muito simples, ou pelo menos parece. Consiste em procurar a casa dos nossos sonhos. Então é assim, existem vários fatores a ponderar. Em primeiro lugar, vocês devem pensar se pretendem comprar casa ou alugar casa. No meu caso, a minha casa é alugada, porque foi a decisão que tomamos, mas a vossa decisão pode ser diferente. Então este vídeo vai ser mais orientado para uma casa alugada, mas existem fatores que podem coincidir com quem está a pensar comprar casa. Então, primeiramente vocês têm que decidir se querem comprar ou arrendar. E com base nisso começam a fazer uma pesquisa, nomeadamente online, em diversos sites que existem para esse propósito, em que vocês podem procurar diferentes casas. Esses sites têm, na sua grande maioria, anúncios de agências, mas também às vezes vocês encontram alguns anúncios de particulares. Portanto, vocês têm sempre de ponderar aquilo que é melhor para vós também nesse sentido. Uma das coisas a ter também em consideração quando estão a procurar casa é exatamente que tamanho vocês querem e precisam numa casa e qual é o tipo de T que vocês vão procurar, isto é, qual é o número de quartos. Se vocês vão procurar T1, se vão procurar T2, se vão procurar T3, se vão procurar maiores ou se vão procurar apenas um T0. E também qual é a zona que vos interessa, se vão procurar um mais próximo do trabalho, se vão procurar um mais longe do trabalho, mas mais próximo de transportes, ou com mais facilidade de estacionamento, ou com lugar de garagem. Vocês têm muita coisa a ponderar na procura do vosso apartamento. No caso de arrendamento, vocês têm também de ponderar se procuram uma casa, por exemplo, já mobilada, ou se procuram uma casa desmobilada, e se essa casa terá de ser totalmente desmobilada ou se já a querem com alguns eletrodomésticos, nomeadamente frigorífico, máquinas de lavar, fogão, forno, exaustor, etc. São vários fatores a ponderar quando estamos a procurar uma casa. Pois, como é evidente, também o valor da renda. Vocês têm que definir exatamente qual é o vosso teto, isto é, até que valor é que vocês conseguem suportar uma renda mensal. Isso também é importante quando estão a ponderar arrendar, por exemplo, uma casa, saber qual é o valor de que dispõem mensalmente para pagar uma renda e escolher também a vossa casa em função disso. O segundo passo tem a ver com água, luz e gás. Isto são coisas muito importantes e pode diferir muito de situação para situação. Isto é, há casas que vocês vão ver e que não têm sequer luz nem água. Nesse caso, vocês vão ter que ir às águas e à luz, aos serviços e às empresas para esse efeito, na vossa área de residência, e vão ter de pedir esses serviços, vão ter que contratar esse serviço. No caso de vocês já terem água e luz na vossa casa, vocês têm apenas de mudar o nome no contrato. Isto é, vocês vão aos mesmos locais, dão o vosso nome e dão a morada do local, código postal, etc. E vocês pedem uma alteração no nome. Para vocês fazerem este tipo de alterações, vocês precisam de ter já o vosso contrato de arrendamento convosco, para poderem fazer estas alterações de nome. Para mudarem de nome os vossos contratos de água e luz, vocês precisam também de pagar um determinado montante nessas empresas.
E isso varia também de zona para zona de residência. É conforme a zona para onde vocês vão morar. Há zonas mais baratas para se fazer essa alteração e há zonas mais caras. O gás é ligeiramente diferente, porque mesmo que vocês já tenham água e luz em casa, vocês geralmente não têm um contador de gás. Isto porquê? Porque por questões de segurança o contador de gás está sempre retirado, ou quase sempre. Mas por questões de segurança eu penso até que está sempre retirado. E para vocês colocarem, para vocês contratarem um serviço de gás, quando, por exemplo, vocês já têm, apesar de tudo, o esquentador em casa, etc., vocês têm de contratar primeiro uma vistoria que é feita por uma empresa particular de gás. Vocês têm que ver que empresas existem na vossa área de residência e têm de contratar uma dessas empresas para fazer uma vistoria ao vosso gás, no qual eles vão medir, nomeadamente, as emissões, etc., emissões de monóxido de carbono, e depois têm que chamar uma empresa oficial, que neste caso tem que ser mesmo a EDP, que é a única empresa que pode fazer esse tipo de serviço. Vocês têm depois de chamar a EDP à vossa casa para eles vos, digamos que, autorizarem a ter água quente. Isto no caso do gás ser para utilizar para aquecer a água ou até para cozinhar, mas para vocês terem autorização para ter gás em casa, vocês têm de chamar mesmo a entidade EDP. E basicamente o que a EDP vai fazer é vai inspecionar o serviço que previamente foi feito pela empresa particular. Ou seja, vocês não podem saltar passos, vocês precisam exatamente destes dois passos. Precisam primeiro de uma empresa particular que faça uma vistoria na vossa casa, que veja se está tudo bem com o vosso gás e façam os devidos ajustes para ficar tudo nos trinques, para que depois, quando a EDP vier inspecionar, já possa dizer se a vossa casa é segura para receber o contador de gás e só depois disso é que a EDP vos instala o contador de gás. A partir daí vocês passam a ter gás na vossa casa e caso a vossa água seja aquecida por gás, passam a ter também água quente em casa. Resumindo então tudo aquilo que eu disse, no gás existem dois passos. Uma primeira empresa independente que vistoria a vossa casa no sentido de verificar se não há fugas e se está tudo nos conformes e faz os devidos ajustes. E depois uma segunda empresa que será a EDP que vem inspecionar e, caso confirme que está tudo nos conformes, instala o vosso contador de gás. O terceiro passo, que é um que eu adoro, compras. Então, este é um passo que se pode tornar caótico. Então, existem pessoas que preferem, quando já sabem ou quando já pensam em comprar ou arrendar uma casa, que já pensam em ir comprando pequenas coisas. Existem outras pessoas que gostam de comprar tudo depois de verem a casa e saberem exatamente o que é que conseguem fazer caber naquele espaço. Eu respeito qualquer uma das perspectivas, acho que cada pessoa tem a sua forma de pensar, mas há sempre estas duas possibilidades. Vocês têm de analisar duas coisas muito importantes. Primeiro, prioridades, que é, vocês imaginemos que vão para uma casa vazia, mas que já têm a cozinha equipada, por exemplo. Então não têm tanto que se preocupar com grandes eletrodomésticos, mas se calhar têm que se preocupar, imaginemos, mais com pequenos eletrodomésticos. Por exemplo, a minha cozinha tem fogão, mas ela não tem um micro-ondas. Então, se calhar é prioridade, e se eu uso micro-ondas todos os dias, comprar um micro-ondas, ou uma máquina de café, ou uma torradeira, por exemplo, para o pequeno almoço, porque eu tomo o pequeno almoço todos os dias em casa e para mim é importante ter esses dois pequenos eletrodomésticos. Ferro de engomar também pode ser importante. Têm que ver exatamente de tudo isto quais é que são as prioridades. Por exemplo, uma televisão inicialmente pode, apesar de fazer falta, não ser uma prioridade, por exemplo, em relação a um micro-ondas, ou a um ferro de engomar, ou a uma máquina de café. Tudo isto são questões de prioridades. Depois vocês têm compras grandes e compras pequenas. Este é o segundo fator. As compras maiores são os tais eletrodomésticos, sejam grandes ou pequenos. São compras que exigem maior gasto de dinheiro, assim como mobília, por exemplo,
que exige, aliás, um maior investimento de dinheiro. E depois têm compras pequenas, que isto é, por muito que a vossa cozinha venha equipada, ela não vem com louça, nem copos, nem talheres, e são coisas que vocês têm que comprar, assim como têxteis de cozinha, têxteis de quarto, têxteis de casa de banho, vocês têm de adquirir. Isso são compras mais pequenas, mas que todas juntas, acreditem, também são um grande investimento inicial. Passo número 4. Alterar documentação. Isto é algo muito importante de vocês saberem, porque saiu uma lei do verão do ano passado, que está associada ao programa Simplex, que permite que a morada que é válida é a morada que está no vosso cartão de cidadão. Ou seja, o documento prioritário que vocês têm que alterar a morada é a do cartão de cidadão. Podem até alterar a morada dos outros documentos todos, mas ela não é considerada válida se a vossa morada do cartão de cidadão permanecer a da vossa casa antiga. A morada do cartão de cidadão é a mais importante. Porquê? Porque está associada ao vosso número de contribuinte, que agora aparece lá. Portanto, todas as vossas despesas com contribuinte devem estar associadas à vossa morada real. Algo que vocês me podem perguntar é referente à carta de condução, que era algo que era exigido que a morada correspondesse à morada real. Hoje em dia, se vocês tiverem, por exemplo, uma operação stop ou a polícia vos mandar parar por qualquer motivo, a morada que a polícia tem de considerar é a que está no cartão de cidadão. É essa que é válida. Porque a morada que está na vossa carta, posteriormente vai até deixar de existir. Porque as novas cartas que vão sair já nem têm sequer a morada na própria carta. Portanto, isso deixa de ser relevante. O que é importante é a morada do cartão de cidadão. Depois dessa morada estar alterada, podem mudar todas as moradas que vocês quiserem. Em relação ainda à morada do cartão de cidadão, vocês, se tiverem ainda aqueles documentos iniciais de quando tiraram o cartão de cidadão, vocês vão ver lá nessas folhinhas vários pins e um deles é o PIN de morada. Se vocês forem a uma loja de cidadão com esse PIN de morada, com esse documento e com o vosso cartão de cidadão, eles fazem a alteração da morada. Caso vocês tenham perdido essa folha, que foi o meu caso, têm que tirar um cartão de cidadão novo. Existem certas entidades patronais para as quais será muito importante vocês comunicarem também a vossa mudança de morada. Mas, caso vocês alterem no cartão de cidadão, mais uma vez, essa questão também está relativamente resolvida, embora existam entidades patronais para as quais é importante que vocês comuniquem as novas moradas. Passo número 5. Limpezas. Este campo pode ser muito chato para alguns de vocês, para outros pode até ser algo divertido, mas as limpezas fazem parte antes de nós mudarmos para uma casa. Neste caso, vocês podem optar por contratar alguém que faça esse serviço por vocês, seja uma empregada de limpeza, seja uma equipa de limpeza, dependendo também do tamanho da casa e da sujidade que a casa tem, dependendo se teve ou não muitas obras antes de vocês se mudarem, ou podem, caso seja uma limpeza que vocês considerem simples, fazê-la vocês mesmos e poupam também algum dinheiro. E por último, o passo número 6, mudanças. Então, chegamos à última etapa, que é efetivamente mudarmos de casa. Então, nós podemos, neste caso, optar também por diferentes vertentes. Podemos fazer as mudanças todas num dia ou podemos ir trazendo coisas para a casa à medida que as formos comprando e depois da casa estar limpa. Ou seja, podemos ir fazendo as mudanças faseadamente ou num dia só, também conforme a nossa disponibilidade de tempo para o fazer e também conforme as burocracias forem ou não avançando de caso para caso. Aquilo que eu fiz foi, eu transportei tudo aquilo que eu comprei para a casa para uma divisão só, que eu sabia que não ia utilizar inicialmente, que no caso é a minha sala, que ainda está desmobilada, e fui limpando a casa e transportando as minhas compras, mobílias, etc., grandes e pequenas compras, para os devidos lugares, à medida que os ia limpando. E, por último,
último, quando essa divisão, neste caso a sala, ficou vazia, bastou-me limpar apenas a divisão da sala. Outro fator importante é decidir que coisas da casa antiga é que vocês vão levar para a casa nova. Porque é importante vocês verem se aquilo que tinham na casa anterior ainda vos faz falta na nova casa. Caso faça, podem trazer. Caso não faça, podem até doar ou deixar na casa antiga, dependendo com quem estavam a morar e que possa fazer jeito a essas pessoas. Mas também é um fator muito importante que vocês devem ponderar exatamente o que é que precisam da vossa casa transportar para a casa nova. E pronto, meus amores, foram estas as dicas que eu tenho para vos dar. Espero que tenham gostado deste vídeo e que vos seja muito útil caso estejam a pensar mudar de casa. Um beijinho muito docinho e até ao próximo vídeo.